Existe uma fase da vida em que o barulho começa a cansar, as conversas vazias perdem a graça, os encontros que antes pareciam importantes começam a parecer pesados e sem perceber você passa a valorizar algo que antes nem notava, o silêncio. Muita gente acredita que gostar de ficar sozinho é sinal de solidão, de tristeza ou de abandono, como se a felicidade estivesse sempre do lado de fora, nas pessoas, nos encontros, nas rotinas agitadas, mas a psicologia mostra algo diferente. Existe um momento em que a solitude deixa de ser dor e se transforma em paz. Não é isolamento, não é fuga, é maturidade emocional. É quando você aprende a viver em paz consigo mesma, sem depender do barulho dos outros para se sentir viva. A mulher que encontra a própria companhia descobre algo raro, a tranquilidade emocional que não depende de ninguém. Ela não evita o mundo, ela apenas não precisa dele o tempo todo. E talvez o fato de você estar gostando de ficar sozinha não seja um problema. Talvez seja o sinal mais claro de que algo dentro de você finalmente se acalmou. Deixa eu te perguntar uma coisa com muita sinceridade. Você já percebeu que quanto mais o tempo passa, mais você gosta de ficar sozinha? Não por tristeza, não por rejeição, mas por uma sensação estranha de paz. Muitas mulheres me dizem isso com um certo receio, como se fosse algo errado. Como se preferir ficar em casa, evitar multidões, buscar momentos de silêncio ou ter prazer na própria companhia fosse um sinal de solidão emocional ou de que algo não vai bem. Elas dizem, eu não tenho mais paciência para conversas vazias. Ou, eu prefiro minha rotina tranquila do que sair só para não ficar sozinha. E no fundo existe uma dúvida silenciosa. Será que isso é normal ou eu estou me isolando? Porque durante muito tempo nos ensinaram que felicidade é estar cercada de gente, que uma vida cheia é uma vida barulhenta, social, movimentada, como se a tranquilidade emocional fosse sinônimo de vazio. Mas, na prática, o que eu vejo é outra coisa. Vejo mulheres que passaram por relacionamentos cansativos, excesso de convivência, esgotamento emocional, decepções e que depois de tudo isso começaram a encontrar uma coisa rara: paz interior. Uma paz que não depende de ninguém, uma paz que nasce do silêncio. E é justamente aí que muita gente se confunde, achando que a solitude é solidão, quando na verdade pode ser o sinal mais claro de maturidade emocional. Eu me lembro de uma paciente chamada Helena, de 57 anos, que chegou até mim com uma pergunta muito simples, mas cheia de culpa. Doutora, é normal eu gostar de ficar sozinha? Ela dizia isso quase como uma confissão, como se estivesse fazendo algo errado. Helena passou a vida inteira cercada de gente. Casou cedo, teve filhos, cuidou da casa, do marido, dos parentes, dos problemas de todo mundo. A rotina dela sempre foi cheia de barulho, de demandas, de responsabilidades emocionais, mas depois que os filhos cresceram e saíram de casa, algo mudou. No começo veio a sensação de vazio. A casa silenciosa parecia estranha. Ela sentia solidão emocional, uma espécie de abandono interno, como se tivesse perdido o próprio propósito. Só que com o tempo esse silêncio começou a ganhar outro significado. Ela passou a acordar mais tarde, tomar café com calma, ouvir músicas antigas, cuidar das plantas, ler livros, caminhar sozinha no fim da tarde, pequenos rituais de uma vida em silêncio e, para surpresa dela, aquilo começou a fazer bem. Ela percebeu que preferia ficar em casa do que ir a reuniões que não queria, que gostava de ter o próprio tempo, que sentia prazer em atividades solitárias, que não precisava de companhia o tempo todo para se sentir inteira. Mas, ao mesmo tempo, veio a dúvida. Será que isso é normal ou eu estou me isolando das pessoas? Ela tinha medo de que essa solitude fosse, na verdade, um sinal de tristeza, de depressão, de afastamento do mundo, como se gostar da própria companhia fosse um defeito. E foi aí que eu expliquei para ela algo que mudou completamente a forma como ela enxergava a própria vida.
O que ela estava vivendo não era solidão, era um sistema invisível se reorganizando dentro dela. Quando a Helena começou a descrever a rotina dela, ficou claro que algo profundo estava acontecendo. Não era apenas uma mudança de hábitos, era uma reorganização interna, silenciosa, quase imperceptível. Durante muitos anos, a vida dela foi construída em torno dos outros, as decisões, os horários, os sentimentos, as prioridades, tudo era moldado pelas necessidades de quem estava ao redor. Ela se acostumou a viver em função das pessoas, a responder às demandas, a manter relações, a sustentar vínculos. O sistema emocional dela foi treinado para isso. Mas, quando essa fase passa, o sistema interno começa a se voltar para dentro. No começo, isso assusta. O silêncio parece vazio. A casa parece grande demais. O tempo parece lento demais. Surge o medo de ficar sozinha, a sensação de não pertencer, o receio de que aquela tranquilidade seja abandono emocional. Mas aos poucos o cérebro começa a se adaptar. Ele percebe que não há ameaça, que o silêncio não é perigoso, que a ausência de conflitos e de excesso de convivência traz uma sensação nova, equilíbrio emocional. A solitude deixa de parecer solidão e começa a se parecer com liberdade. Em uma das sessões, a Helena me disse: "Eu acho estranho me sentir bem sozinha, parece que tem alguma coisa errada comigo." Essa sensação é mais comum do que você imagina. Durante muito tempo fomos ensinadas que uma mulher feliz é uma mulher cercada de gente, que uma vida cheia é uma vida movimentada, social, ocupada, barulhenta. Então, quando a mulher começa a gostar de ficar sozinha, surge uma dúvida interna. Será que estou me isolando? Será que estou ficando fria? Será que ninguém gosta mais de mim? Só que a verdade é outra. Gostar de ficar sozinha, quando isso vem acompanhado de calma, de leveza e de rotina tranquila, costuma ser um sinal de maturidade emocional, não de tristeza. Quando alguém aprende a gostar da própria companhia, o cérebro muda, o silêncio deixa de ser ameaça e vira descanso. O sistema nervoso reduz o alerta, o corpo relaxa, os pensamentos se organizam. Esse estado é a tranquilidade emocional, não é solidão. É equilíbrio. A pessoa não foge do mundo, ela apenas não precisa dele o tempo todo. A Helena passou muitos anos sendo necessária para todos. A filha responsável, a esposa compreensiva, a mãe disponível, a amiga que escutava. Quando as demandas diminuíram, surgiu uma sensação estranha. Ela disse: "Parece que quando ninguém precisa de mim, eu desapareço." Muitas mulheres vivem isso. A identidade delas foi construída em torno do que faziam pelos outros, não em torno de quem eram. Quando o silêncio chega, surge a pergunta: quem sou eu sem essas funções? E muitas vezes a resposta começa a aparecer justamente nesse espaço silencioso. Eu perguntei para Helena: o que você gosta de fazer quando ninguém está esperando nada de você? Ela demorou para responder. Mas aos poucos começou a redescobrir pequenos prazeres. Um café em silêncio, uma caminhada sozinha, uma música antiga, uma tarde tranquila, pequenos rituais de autoconhecimento. E com o tempo ela percebeu que a solitude não era ausência de vida, era um espaço de reconexão consigo mesma. Quando ela perguntou como saber se aquilo era paz ou isolamento, eu sugeri alguns passos simples. Observar o sentimento ao estar sozinha. Se traz calma, é paz. Se traz angústia constante, pode ser solidão emocional. Criar pequenos rituais de prazer na própria companhia. Manter vínculos de forma consciente sem depender deles para se sentir inteira. Respeitar o próprio ritmo sem aceitar convites por obrigação. Em uma sessão ela disse: "Eu sempre achei que a felicidade era ter a casa cheia, mas muitas vezes a casa estava cheia e o coração estava cansado." Quando a vida desacelera, a mulher percebe que a paz não está no barulho, mas no silêncio. Eu sugeri um exercício simples: sentar em silêncio e se perguntar: eu sinto paz ou vazio quando estou sozinha? Depois escrever:
Quando estou em paz comigo mesma, eu gosto de... Esse exercício ajuda a transformar o tempo sozinha num espaço de conexão, não de abandono. Com o tempo, Helena parou de se forçar a sair por obrigação, parou de manter relações que a cansavam e percebeu algo curioso. Quanto mais se sentia bem sozinha, mais leves se tornavam os encontros com outras pessoas. Um dia ela disse: achei que estava ficando solitária, mas estava ficando em paz. Gostar de ficar sozinho, quando vem com tranquilidade emocional e prazer na própria companhia, não é sinal de solidão, é sinal de maturidade emocional, é sinal de autoconhecimento, é sinal de independência emocional. Talvez o seu gosto pelo silêncio não seja um problema, talvez seja o seu coração encontrando finalmente a própria paz.